Me sinto privilegiado por ter sido chamado por Cristo para servir a igreja, privilegiado por ter casado com a mulher que há 23 anos constrói uma história junto comigo, a Ceia. Ela foi minha aluna. Vou contar essa história para vocês rapidinho. Ela tentou me vender para todo mundo, tentava arrumar namorada para mim, para todo mundo. Gostou tanto do produto que ficou com ele. Nós estamos casados há 23 anos. Desse casamento nasceram 3 meninas lindas, maravilhosas. As 3 comprometidas com Cristo, as 3 servindo o Senhor. A Rebeca esteve no Líbano servindo no campo missionário. Thalita e Júlia estão junto conosco ali na IVP. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo de número 13, versículos 1 e seguintes. Quero compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração. Assim está escrito na palavra do Senhor. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que a minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon, prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele o agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte do que ela, violentou-a. Essa é a passagem que o Senhor colocou em meu coração nessa manhã para a gente meditar um pouco sobre aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Mantenha a sua Bíblia aberta, se você pode, ou ligada no dispositivo que você tem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se alguém pedisse para você definir o seu casamento a partir de uma imagem, a partir de uma figura, qual a imagem você usaria? Como você definiria o seu casamento? Certa vez eu conversava com um amigo meu, na semana do meu casamento, e eu perguntei para ele: fulano, o que é o casamento? Como que é o casamento? Ele disse: Fábio, o casamento é como 2 animais selvagens presos dentro de uma jaula. Vence quem for mais forte.
Você ri porque não foi você que ouviu na semana do teu casamento, né? Eu olhei e pensei, vou fingir um desmaio no altar para sair disso antes de entrar. Mas depois de 23 anos de casamento, eu posso dizer para você que o casamento não é uma jaula. Mas infelizmente, a verdade é que para muitos casais, o casamento tem sido uma jaula. Uma jaula onde os dois se sentem presos, disputando quem é o mais forte, quem pode mais, quem tem mais espaço, quem é superior. Veja, alguns casais começam bem. Eles começam chamando um ao outro de gatinho, meu amor, minha flor. De repente, por algum motivo, as coisas mudam. Já não é mais gatinho, agora diz, ele ronca igual um... Deixa quieto, abafa o caso. E aí os dois se perguntam, onde foi que nós erramos? Onde foi que nós erramos que nós chegamos no ponto em que nós estamos? O problema, meus irmãos, muitas vezes está no referencial que os dois têm de casamento, o referencial que a gente tem de família. Veja, um referencial ruim pode levar o casal para um ambiente de conflitos dentro do casamento. E nem todos nós cresceu em um lar, cresceu em um ambiente onde o casamento era uma boa referência. O casamento dos meus pais, por exemplo, terminou após 33 anos de jornada. Eu me converto a Cristo quando os meus pais decidem romper com a aliança que eles fizeram no altar. Então nem todos nós têm uma boa referência de pai, nem todos nós têm uma boa referência de marido, nem todos nós têm uma boa referência de casamento. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu nessa passagem e fazer uma breve reflexão sobre o nosso casamento. Quem foi Aminon? Aminon é o filho primogênito de Davi. Aminon nasce para ser rei, para suceder ao trono. A Bíblia distingue os filhos de Davi entre aqueles que nascem em Hebrom e aqueles que nascem em Jerusalém. Aminon é o filho primogênito daqueles que nascem em Hebrom. Ele nasce por volta do ano 1000 antes de Cristo. E ele não tem uma boa referência dentro da sua casa. O seu pai, Davi, é um homem celebrado por muitos, mas por aqueles que estão do lado de fora das paredes da casa. Davi é um grande rei, Davi é um estadista, Davi é um homem celebrado por muitas pessoas, mas do lado de dentro da casa, Davi acaba não sendo uma boa referência para os seus filhos de marido, acaba não sendo uma boa referência como pai. Davi conquista tudo fora de casa, mas perde tudo dentro da sua casa. Esse é Aminon. Entrando na história especificamente, o que Aminon fez? Aminon apenas repetiu aquilo que ele viu seu pai fazer. O seu pai olhou certa vez para uma mulher e decidiu que teria aquela mulher para si. Aminon olhou para Tamar e também decidiu que teria ela. Aminon quis ela e arrumou um jeito de conseguir. Meus irmãos, quando o assunto é casamento, as nossas referências são muito importantes.
E eu acredito que Deus está querendo falar conosco sobre isso, porque ontem o pastor Lucinho falou sobre referências, depois o pastor também falou sobre referências, pastor Juscelio, e eu acredito que Deus está querendo ajustar os nossos modelos, as nossas referências, para que aquilo que precisa ser trocado em nossos modelos, possa ser trocado por algo que é sublime, superior, melhor do que aquilo que nós temos conosco como modelo. A boa notícia que eu trago para a gente hoje é que os referenciais podem ser mudados. Vejam, não é porque o casamento do meu pai deu errado, que o meu casamento também dará errado. Até porque eu estava na celebração do casamento do meu avô, quando eles completaram 70 anos de casamento. Meu avô e minha avó mostraram para a descendência deles que é possível permanecerem fiéis à aliança com Cristo por 70 anos. Alguém para dar glória a Deus por isso? Estou no caminho. Vou completar agora em dezembro 23 anos de casamento. A verdade é que eu posso não ter tido uma boa referência de um homem como pai dentro da minha casa, mas eu posso aprender com Cristo como cuidar da noiva. Eu posso não ter tido uma boa referência de um pai dentro da minha casa, mas eu posso aprender com Deus como pai, como cuidar dos filhos. O nosso casamento não precisa ser uma jaula, ele pode ser um jardim. Ele não precisa ser um ambiente de competições, onde marido e mulher disputam quem pode mais, quem é mais inteligente, quem tem mais habilidades, quem tem mais potencial para ser desenvolvido. Ele pode ser um ambiente de cooperação. Ele não precisa ser um ambiente de brigas, ele pode ser um ambiente de descanso e de prazer. Veja, Deus forma o primeiro casal e coloca esse casal em um jardim chamado Éden. Essa história bíblica chama a minha atenção. Éden significa um lugar de deleite, um lugar de prazer, um refúgio. Quando Deus forma esse primeiro casal e coloca ele neste lugar, que é considerado um lugar de deleite, um lugar de prazer, Deus está estabelecendo o referencial para o casamento. O casamento é para ser esse ambiente onde marido e mulher se refugiam. O casamento é para ser esse ambiente onde marido e mulher se sentem prazer, se deleitam na companhia um do outro e os dois na companhia do Senhor. Esse é o projeto de Deus para o casamento. Mas tudo vai depender da nossa capacidade de desaprender o que vimos para aprender um modelo novo. O que o nosso casamento será? Um jardim ou uma jaula? Um lugar de descanso ou um lugar de conflitos? Um lugar de competições ou um lugar de cooperação, de prazer, de descanso? Um refúgio para nós e para os nossos filhos. Concluindo essa primeira etapa, quero pedir para você começar a pensar sobre que figura define o nosso relacionamento nessa manhã. Se elas não forem boas, que nós possamos abrir o nosso coração nessa manhã para que o Senhor possa
tocar em todas as áreas que precisam serem tocadas, mudar os referenciais que precisam serem mudados. Eu pastoreio igreja, irmãos. Eu cuido de pessoas há 23 anos. E o que eu mais ouço nos gabinetes pastorais: meu pai era assim, minha mãe era assim. E o que eu mais digo para eles: não é porque o seu pai era que você precisa ser. Não é porque o casamento deles foi que o seu também precisa ser. Eu quero declarar uma palavra sobre o seu casamento. O seu casamento será muito melhor que o casamento dos seus pais. Os seus filhos viverão muito melhor do que você viveu. Porque você não está construindo um teto, você está construindo uma plataforma para lançar os seus filhos para o projeto que Deus tem para eles. O seu casamento e o casamento dos seus filhos será um jardim e não uma jaula. Seguindo a história, Amnon deu ouvidos ao que ele gostaria de ouvir e não ao que ele precisava de ouvir. O conselho de Jonadab agradou os ouvidos. E então ele permite que um desejo pecaminoso nasça dentro do coração dele. Lutero dizia: eu posso não evitar que pássaros voem pela minha cabeça, mas eu posso evitar que elas façam ninhos. A ideia é exatamente essa. Nem sempre eu vou conseguir dominar e evitar que certos pensamentos passem pela minha cabeça, mas eu posso evitar que eles se estabeleçam e gerem filhotes. Certa vez estava à mesa D.A. Carson, teólogo, Tim Keller, que já descansa no Senhor, e um outro teólogo, eu não me lembro agora se era, mas acredito que era o John Piper. Os três estavam sentados à mesa e eles estavam conversando sobre casamentos e sobre a experiência ministerial deles, que envolviam casamentos. E eu acho que foi o D.A. Carson. Ele disse que pastoreou uma família e um dia ele perguntou ao marido se ele nunca tinha pensado em divórcio. E aquele homem prontamente disse: divórcio? Divórcio jamais. Murder, assassinato, algumas vezes. Eu posso não evitar que pensamentos passem pela minha cabeça, mas eu preciso definir o que eu vou fazer com esses pensamentos. Se eu vou rejeitá-los, espantá-los, tirá-los da minha cabeça, ou se eu vou abrigá-los em meu coração e dar vazão a eles. Cuidado com os sentimentos, que ambos alimentam no relacionamento. Porque, meus irmãos, prestem atenção aqui. Quando nós passamos por crises nos nossos relacionamentos, os ouvidos se tornam mais sensíveis para ouvirem elogios que não deveriam serem ouvidos, e nem de quem deveriam serem ouvidos. E isso pode fazer nascer algo dentro do seu coração, que, se não for removido, pode destruir o seu casamento. Como pastor de igreja, eu me lembro de um casal, certa vez, que eu tratei deles. E o casal entrou desesperado na minha sala. A moça, o casal passava por uma crise, passava por um momento difícil, questão financeira complicada. O marido muito envolvido com a tentativa de suprir as necessidades da casa, pagar as suas contas. O casamento foi se desgastando, o relacionamento foi esfriando. E ela encontra alguém nas redes sociais, alguém que curte uma foto, alguém que curte um history,
alguém que manda uma palminha de vez em quando, alguém que puxa um oi no direct, e quando ela menos esperava, quando ela menos esperou, ela estava emocionalmente envolvida com uma pessoa que sequer ela conhecia pessoalmente. Era uma imagem, era alguém na internet, mas que cativou o coração dela. Quando relacionamentos passam por crises, os ouvidos tornam-se mais sensíveis para ouvirem elogios de quem nós não deveríamos ouvir. Você já reparou que a gente perde o hábito de elogiar um ao outro dentro do casamento? Você já reparou que nós temos uma tendência que ela não é legal, de mostrarmos a nossa melhor versão para quem está fora e não para aqueles que estão dentro? Por exemplo, quando nós vamos em algum restaurante, alguém nos serve, o que você diz para a pessoa que te serve? Obrigado. Se você vai entrar numa porta e de repente tem alguém ali para abrir a porta para você, você não diz obrigado para ele? Então, se alguém esbarra em você no trabalho, você está ali envolvido com aqueles afazeres, gastou um tempão e de repente alguém passou ali, esbarrou o café na sua mesa, o que você faz? Não é nada não, eu mando imprimir de novo. Perdi 2 horas de trabalho, mas o que é isso? Agora você já pensou como que a gente age com aqueles que estão dentro da nossa casa? Se nós temos o hábito de dizermos obrigado, obrigado pelo almoço que você fez, obrigado pelo café que você preparou, obrigado por dividir a vida. Eu conheci um casal que já há muito mais tempo de casado do que eu. Ele disse para mim: Fábio, eu aprendi o poder do elogio. A minha esposa, mesmo dormindo, quando eu acordo de noite, eu sussurro no ouvido dela que ela é o amor da minha vida. E ela disse: eu faço a mesma coisa com ele. Esse é um acordo que nós temos. Quando eu acordo no meio da noite, eu sussurro no ouvido dela, no ouvido dele: eu te amo. Você é a alegria dos meus dias. Pensei comigo: sangue de Jesus tem poder, deixa eu dormir, né? Elogia quando a gente está acordado. Mas você já imaginou, já parou para pensar que a gente perde o poder do elogio? E às vezes a gente passa o dia todo, a semana, e a gente não é capaz de elogiar, de dar afeto, de transmitir carinho. Não apenas com as mãos, com os tatos, mas com as palavras. O sentimento nasceu, Amnon ouviu o conselho, abrigou no seu coração, aquilo deu origem a um sentimento, se concretizou em um ato. Aqui existem 2 coisas que eu quero conversar com você nessa manhã. Primeira delas: não abra o seu coração e não exponha a sua intimidade para quem não tem compromisso com os valores do reino de Deus. Não abra o seu coração para pessoas que realmente não têm um compromisso com os valores que são eternos e os valores que governam o casamento. Você já parou para perceber que a nossa geração é a geração que enfrenta a maior luta com relação ao casamento? Porque hoje o que eles querem fazer com que a nossa geração entenda é que o casamento é o produto de uma cultura e não uma instituição estabelecida por Deus. Porque se o casamento é o produto de uma cultura, o que rege
o casamento são valores daquela cultura. E presta atenção nisso. Aquilo que os nossos pais nem imaginavam, aquilo que os nossos avós não imaginavam, os nossos pais toleraram. E a nossa geração está normalizando. Portanto, o casamento não é o produto de uma cultura, o casamento é uma instituição criada por Deus, valores eternos que regem o casamento. Por isso, nunca busque conselhos para o teu casamento com quem não tem compromisso com os valores eternos do reino de Deus. O que define se um conselho é bom ou não é se ele agrada aos nossos ouvidos ou vai de encontro às nossas vontades. O que define se um conselho é bom ou não é o alinhamento que ele tem com os valores que a palavra de Deus estabelece. É isso que define se um conselho é bíblico ou não. Você pode dizer, pastor, mas as minhas amigas dizem que eu mereço ser feliz. E se ele não me faz feliz, eu preciso procurar alguém que me faça feliz. Pastor, esse homem é um grosso, ele é um estúpido, ele não entende as minhas emoções. Irmã, deixa eu falar um negócio para você. Quem disse que homem tem que entender mulher? E desse negócio eu acho que eu entendo bem. Eu sou casado com uma mulher e tenho mais 3 dentro da minha casa. Irmão, tem dia que eu chego em casa, tem senha para falar. Eu não sou de muitos sorrisos, mas tem dia que eu acordo com vontade de brincar, e eu acordo justamente no dia errado de brincar. Ela fala, o pai sempre brinca quando a gente está mal. Eu falei, gente, não dá para entender vocês não. Uma chora, se você olhar para ela, ela chora. Esse dia eu olhei para ela, brinquei. Tem 2 instituições que as nossas filhas gostam muito de frequentar. E eu brinquei com ela, disse, eu prefiro essa. Ela disse, para, pai. Irmão, mulher foi feita para ser amada, cuidada, protegida. Irmã, teu marido, ele precisa amar você, proteger você. Homem não foi feito para ser sensível. Essa geração sensível demais hoje em dia chega a dar uns arrepios na gente. Catei os jovens da igreja, eu falei, vocês tomam jeito na cara, rapaz. Como é que vocês vão querer casar? Vocês ainda estão jogando videogame, tudo quase 20 e poucos anos no lombo jogando videogame ainda. Qual é a família que você vai... Qual é o pai que vai entregar uma moça nas suas mãos? O conselho agradou a Aminon, mas destruiu a família. A segunda coisa que eu queria falar com você nesse momento é que as responsabilidades pelas nossas escolhas ficam com a gente. Aminon deu o conselho. Aminon montou toda a estratégia, o que fazer, como fazer. Depois, ele some da história. Ele desaparece. Jonadab montou toda a história para Aminon. E depois, ele sai da história. E Aminon fica sozinho para lidar com as consequências das escolhas dele. Gente, nem todo mundo que apoia as nossas decisões deseja o nosso bem. Nem todo mundo que diz vai porque vai dar certo. Nem todo mundo que apoia os nossos desejos estará ao nosso lado quando a conta
pelas nossas escolhas, chegarem. Dentro do ambiente matrimonial, os problemas são resolvidos com diálogo entre o casal e com os dois procurando uma orientação que esteja alinhada à vontade de Deus. Cuidado com quem você pede conselho. Cuidado para quem você abre o seu coração. Busque um homem de Deus, busque uma mulher de Deus, que vai orientar você para tomar decisões conforme a palavra do Senhor e não conforme o desejo do seu coração. Nessa manhã eu vim dizer para você que toda obra que o diabo tem levantado, edificado, todo conselho que tem sussurrado no seu ouvido e que não procede da parte do Senhor, nós queremos declarar que os ouvidos estarão fechados para toda palavra que tem sido lançada no intuito de destruir casais, de destruir famílias, de acabar com a próxima geração. Nós declaramos que os casais andarão em harmonia, declaramos que eles andarão em concordância, saberão e aprenderão a lidar com as suas diferenças e com as suas divergências. Declaramos que os casais serão muito mais do que namorados. Os casais serão amigos que se ajudarão mutuamente para cumprirem a missão que Cristo deu a eles, que é edificar um lar que manifeste a glória de Deus na terra. Por fim, Amnon se tornou refém do que ele construiu. Até o momento em que Amnon não tinha consumado o ato, ele era livre. Mas no momento em que o ato foi consumado, no momento em que a violência foi consumada, Amnon se tornou um escravo daquela situação. Deixa eu ser direto com você nesse ponto. Nós vivemos a realidade que nós construímos com as nossas escolhas. Nós vivemos a realidade que nós construímos com as nossas escolhas. Na nossa igreja hoje, todo mundo celebra o que a minha esposa está vivendo. Nós estamos vivendo um momento muito legal. Está um momento de Deus. A minha mulher escreveu um devocional, depois ela escreveu um livro, está escrevendo o segundo livro. A minha esposa tem uma história de cura. Deus curou ela, restaurou a vida dela, livrou ela de uma depressão profunda. É uma história linda que Deus tem soprado e ela tem ido em diversos lugares. E a nossa igreja tem vibrado com isso. Nós estamos felizes com aquilo que a gente está vivendo. Então muita gente está celebrando, mas nem sempre foi assim. Pedi para o pessoal colocar aquela foto número 1 para mim. Deixa eu apresentar para vocês a minha mulher. Essa é a minha esposa. Dá para você perceber que Deus existe pelo fato de eu ter casado com ela, né? Eu orei bastante. Ela vigiou pouco, tadinha. Cada um tem aquilo que pede a Deus. Essa é a minha esposa. A mulher com quem eu casei, divido a vida, construo a vida, melhor dizendo, há 23 anos. É uma mulher linda, sempre sorridente, sempre feliz. Mas o que as pessoas celebram hoje, nem sempre foi assim. Coloca a foto número 2 para mim. Essa é a minha esposa. Essa é a Ceia. Essa foto foi tirada por volta de 2013. Sempre sorrindo, sempre feliz, sempre brincando com as pessoas.
Mas nem sempre foi assim. Houve uma época na nossa vida em que a Céia era outra pessoa. Coloca a última foto para mim. Essa também é a minha esposa. São 3 estações que nós vivemos. Aqui era o ápice da depressão da minha esposa. Essa foto eu tirei, eu lembro que eu bati essa foto e disse para ela: você não é a mulher, essa não é a mulher com quem eu me casei. Nesse dia, eu lembro até hoje, isso foi no almoço em casa. Eu voltei para a igreja, da igreja, cheguei em casa, por algum motivo nós havíamos discutido, porque eu queria que ela reagisse, eu queria que ela vivesse, eu queria que ela sonhasse, ela não reagia. E eu tirei essa foto, e quando eu estava a caminho da igreja, eu mandei essa foto para ela e disse: essa não é você. Eu estava celebrando aquilo que nós estávamos vivendo dentro da igreja. Eu estava celebrando que Deus tinha transformado aquela igreja que começou com 40 pessoas, agora era uma igreja que juntava mais de 1000 pessoas. Eu estava celebrando tudo aquilo que estava nascendo dentro da nossa igreja, os ministérios que estavam florescendo, tudo aquilo que estava acontecendo, mas dentro da minha casa eu não estava vendo o conflito que estava acontecendo dentro da minha casa. Ela tentava fazer de tudo para que eu não descobrisse o que estava acontecendo. Ela tentava sorrir quando eu chegava, ela tentava ficar feliz, mas eu percebia que a casa não estava bem. A louça vivia por fazer, a casa vivia bagunçada. E depois eu fui descobrir que quando eu estava para chegar em casa, ela juntava as meninas queriam me falar, elas queriam dizer: pai, a mãe não está bem. E ela proibia as meninas de falarem qualquer coisa sobre o estado emocional dela. Até que um dia ela desmaia na sala da nossa casa. E eu levo ela para o hospital. E o médico olha para ela e diz: você tem depressão. Você precisa de um tratamento. Aqui, foi naquela semana. Coloca a foto número 1 para mim, por favor. Hoje as pessoas celebram essa pessoa. Volta para a foto anterior. Mas por quê? Porque nós decidimos que nós construiríamos um casamento que ele não anularia. Nós decidimos que nós construiríamos um casamento que não seria uma jaula, que nós não competiríamos entre nós mesmos, que nós não disputaríamos nada. Nós decidimos que nós construiríamos um casamento que seria um jardim. Um lugar onde nós dois encontraríamos descanso e prazer. Um lugar onde nós dois sentiríamos desejo de sair de fora e permanecer dentro da nossa casa. Volta para a foto, que é a foto dela hoje em dia. Nós decidimos que nós semearíamos algumas coisas dentro do nosso casamento, que nos permitiria viver aquilo que estava dentro do nosso coração. Por isso, nessa manhã eu quero perguntar para você: o que você tem semeado dentro do seu casamento? Ele está permitindo que vocês dois cresçam como pessoa, cresçam como casal, cresçam como ser humano, cresçam como marido, cresçam como mulher, cresçam como pai, cresçam em todas as áreas da vida de vocês? Ou ele está sufocando vocês dois e vocês estão se degladiando? O que vocês estão semeando dentro do casamento? Eu e a minha esposa decidimos que nós construiríamos um jardim e não uma jaula. Nós escolhemos muito bem aquilo que nós queríamos plantar dentro do casamento. Por isso eu segui o conselho do meu avô, que celebrou 70 anos de casamento. Quando ele completou 70 anos, eu perguntei: vô, como faz para chegar com 70 anos de casamento? Ele disse: filho, aprenda a amar e aprenda a perdoar, porque não existe casamento sem amor e sem perdão.
E eu decidi que nós aprenderíamos a amar um ao outro. Aprender a amar é mais do que um sentimento, é uma escolha de perceber e ver os defeitos, mas decidir valorizar as virtudes que você enxerga no outro. Ei, Deus colocou ao seu lado um homem maravilhoso, irmã. Deus colocou ao seu lado um homem, uma mulher incrível, meu irmão. Veja as virtudes, veja as qualidades, ame, decida valorizar mais as virtudes do que os defeitos que os olhos veem. Amor é isso, é quando você vê o defeito, mas decide valorizar a virtude. Por isso que Paulo diz que o amor cobre uma multidão de imperfeições. Aprender a perdoar é fundamental, porque cedo ou tarde a gente vai acabar se ferindo, a gente vai acabar se machucando, mas é fundamental que a gente aprenda a liberar perdão e aprenda a pedir perdão. Eu creio que Deus nos trouxe aqui nessa manhã para nos fazer repensar sobre qual é a realidade do nosso casamento. Eu queria convidar você para estar em pé nesse momento. Segura na mão da sua esposa. O casamento não precisa ser uma jaula. Vocês não foram feitos, nós não fomos feitos para brigarmos, para disputarmos. Nós fomos feitos para cooperarmos e edificarmos uma família para a glória de Deus. Eu sei que nem todos tiveram um bom modelo para se espelhar. Assim como a grande maioria das famílias do Brasil, eu também não tive. Meu pai sabia colocar comida dentro de casa, mas eu não me lembro dele ter brincado comigo uma vez. Eu não me lembro dele ter sentado no chão comigo uma vez. Eu não tenho lembranças do meu pai me elogiando uma vez. A única vez que um elogio do meu pai chegou aos meus ouvidos, ele já não morava mais em casa. Ele tinha saído, tinha construído uma outra família. Ele adoeceu. E por algum motivo ele descobriu que eu escrevia na internet. E ele começou a ler o que eu escrevia na internet. E o elogio que chegou aos meus ouvidos que o meu pai fez foi: não é que o moleque é bom mesmo? Essa é a única lembrança que eu tenho de um elogio dos meus pais. Mas isso não me impediu de ser um pai que manda flores para as minhas filhas no colégio. As primeiras flores das minhas filhas não foram de um homem fora de casa. Elas receberam do pai dela na escola. Isso não me impediu de ser um pai para elas, que elogia e que todos os dias fala para elas: como vocês estão bonitas, como vocês estão crescendo lindas, como eu estou feliz com a mulher que vocês estão se tornando. Meu pai não foi um exemplo de marido para mim, mas isso não me impediu de olhar para a palavra e aprender com Cristo a cuidar da minha esposa, amá-la, protegê-la e, se necessário for, me entregar por ela. A ausência de bons referenciais não pode ser desculpas para nós não construirmos um jardim e a nossa família, um jardim onde a nossa família possa se abrigar
descansar e ser feliz. Nessa manhã eu quero orar com você. Se Deus tem falado ao seu coração, se Deus tem ministrado ao seu coração dizendo: eu trouxe você aqui nessa manhã porque eu quero mudar alguns referenciais na sua vida, eu quero mudar algumas coisas, eu quero colocar o seu casamento na rota certa. Enquanto Felipe canta uma canção, eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente, apresentar seu casamento e sua vida diante do Senhor, dizendo: Deus, eu preciso que meu casamento seja um lugar melhor do que ele já é. Vamos adorar a Deus. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, apresente a sua vida diante do Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu perfume, primeira essência, o teu jardim particular. O seu casamento não precisa ser um lugar de disputas. Ele precisa ser um lugar de paz. Ele precisa ser um lugar onde as palavras não ferem, mas elas curam. Um lugar onde as mãos levantadas para abençoar. Pai, nós apresentamos a nossa casa diante do Senhor. Nós apresentamos esses lares diante do Senhor. Deus, nós reconhecemos que nem sempre nós tivemos uma boa referência, um bom modelo. Nem sempre nós tivemos um bom exemplo para seguirmos. Mas nós pedimos para que o Teu Espírito Santo quebrante o nosso coração, que o Senhor lance luz sobre o nosso entendimento, para que por meio da Tua palavra nós possamos aprender com o Senhor como cuidar de uma família, como cuidar de uma esposa, como cuidar do marido. Que possamos aprender com o Senhor como ser um pai que cuida dos seus filhos, que projeta os seus filhos, que lança palavras que abençoam, que geram vida, que trazem restauração e não criam ambientes de condenação. Por isso eu oro, Deus, para que cada casal que está aqui nessa manhã possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo, e toda palavra que foi lançada dentro desse ambiente de casamento, toda palavra de morte, toda palavra de maldição, todo ato que gerou consequências, abriu feridas, que o Senhor derrame nessa manhã um óleo que cura essas feridas, e toda palavra caia por terra em nome de Jesus. Declaramos sobre esses casais a bênção e o favor do Senhor, casais restaurados para se tornarem homens e mulheres que irão inspirar outros casais a serem melhores, e assim a sociedade possa ser transformada pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém.